Muito boa noite! Boa noite, pastor. Tudo bem? Seja bem-vindo Tudo, aqui a esse espaço que querido. nós temos falado sobre a história da música cristã. É uma alegria muito grande poder conversar contigo e desde já fica a minha gratidão. Pastor, é uma alegria estar aqui, poder ser entrevistada por você. Eu acabei de ver que você e o Cris Batiston são amigos. Isso. É, é, eu, eu, eu amo o Cris. Eu amo o Cris como um filho para mim. E eu estou muito... Então, eu me sinto mais em casa ainda. Ah, E que bom. eu que te agradeço por você É, ter me convidado para fazer parte do teu universo, né? Do teu ministério. E eu estou aqui, a gente tem um tempo um pouco mais curto hoje. sim, Eu sim, estou sim. na correria da minha live, que acontece amanhã, e eu tenho uma live ainda às 10 horas da noite. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos contar essa história. A pergunta que eu faço para iniciar é a pergunta que tem norteado aqui as nossas conversas é como a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho. Ramon, eu acho que a música é uma linguagem divina. A música é uma linguagem celestial. E todos nós somos apaixonados por música, todo ser humano. E todo o universo ele é formado de sons e silêncios. Então eu creio que o universo todo é uma grande orquestra de Deus. E comigo então não foi diferente. Agora, musicalmente falando, pastor, o, o pai verdadeiro do meu pai, ele era um russo que tocava na noite piano. Ele era um músico que tocava na noite na Rússia. Aliás, na Ucrânia, perdão. Ucrânia, em Kiev. E por parte de mãe, a minha mãe estudou canto, estudou piano clássico, a minha mãe estudou canto clássico, a minha mãe estudou música, a minha mãe, meu avô materno. Então, meu avô verdadeiro, meu avô biológico por parte de pai, era, era um músico russo, um pianista. E o meu avô, por parte de mãe, tocava guitarra portuguesa, que é uma guitarra diferente, né? Lembra um pouco uma balalaica, né? Uhum. Assim, é lindo, lindo, lindo. E, e minha mãe estudou canto, estudou música, estudou piano clássico. E, então eu acho que isso tudo, pastor, a gente carrega geneticamente também, sabe? Eu tenho uma Entendi. Já tinha essa filha, ligação à família musical. sim, eu tenho uma filha, a minha filha mais nova, ela canta absurdos, absurdos. É uma super cantora, uma super espetacular compositora. Ela tem mais músicas do que eu. Uau. Ela tem 26 anos. Nossa. A Dani, Danilino.ferber é o perfil dela no Instagram. Aí eu fazendo propaganda da minha filha. Porque eu acredito muito. Ela não é evangélica. Uhum. Cada um tem a sua história. Nem vou entrar nesse mérito aqui. É. Mas minha filha é uma grande mulher de caráter e de um talento esplendoroso. Vale a pena vocês ouvirem, porque o meu apóstolo César Augusto, que é o meu pastor, meu apóstolo, meu profeta,
ele costuma dizer que não existe música, sabe? Existe música boa e música ruim. Porque Verdade. muitas vezes, pastor, existem pessoas no púlpito cantando o que não vivem, que compõem canções para Deus, mas estão longe de Deus. Então, isso é uma coisa muito, é uma linha muito fina. Muito fina. Eu aqui não vou fazer uma apologia a ouçam tudo, que está tudo bem. Claro. Não. Mas eu também não estou aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa Uhum. eu sei. Existem músicas que verdadeiramente elas vieram do céu para nós. Essas músicas são atemporais. Entra geração, sai geração, e essas músicas glorificam a Deus e falam para o coração das pessoas de uma forma sempre, sempre viva, sempre nova. Então, isso eu acredito. E isso é o que eu busco. É o que eu busco para a minha vida. Né? Que essa forma como Deus me costurou no ventre da minha mãe, com essa chamada profética, com esse Uhum. ministério profético, né, através desse canal, dessa ferramenta, desse veículo que é a linguagem da música, o meu desejo é que eu seja uma referência para todas as gerações. Para as pessoas que cantam no banheiro, até os espetaculares artistas, né, que tem no Brasil e no mundo, que não são poucos. São inúmeros, inúmeros. Gente, a quantidade de músicos, cantores e instrumentistas de talento é absurdamente imensa. E Verdade. cada um tem a sua particularidade. Né? Então, assim, eu vejo que eu vejo a música como uma arma muito poderosa de expressar adoração, de expressar uma vida vivida na presença de Deus e de atrair pessoas à presença de Deus. Comentando sobre essa sua visão, a visão da música e toda essa importância, eu não tenho dúvida de que a senhora hoje é, sem dúvida, uma referência. Quem eram as suas referências quando as coisas começaram, já em termos de ministério? Quem que fazia esse papel? Quem influenciava lá no início? Da minha conversão, né, que você está falando? Isso. Musicalmente falando, que você escutava? O que foi forjando esse pensamento? Vencedores por Cristo. Oh. Grande poeta, Paulo César. Esse grande poeta e profeta na música, Uhum. né? Gerações anteriores à minha. Agora, uma pessoa de muito forte influência na minha vida, como adorador, Azaf Borba. Oh. Esse homem
Eu colocava os discos, né, os discões. Eis-me aqui, né, tinha o dourado e o prateado. Eu tinha esses 2 discos. E eu colocava, gente, ou então gravava na fitinha cassete, sabe? Fitinha Sim, sim, cassete, lembro eu bem. sou dessa época. E colocava, e eu começava a orar e adorar, e orar e adorar. Início de conversão, toda a minha história, todo o meu começo de trajetória na presença de Deus, o meu tempo de oração, se não era com o meu violão ali, 6, 7 horas, 8 horas orando, no mínimo 4 horas adorando sem ver o tempo passar. Se não era eu e voz e violão, era Asaf Borba. Era o que isso fez parte, isso foi cunhado, sabe, na minha chamada, no meu ministério. Eu tenho uma gratidão eterna, um respeito, uma admiração imensos pelo Asaf, por Carmélia Tonim, a irmã de Asaf, Carmélia, o, o Tom, o esposo de Carmélia. Eu nasci, eu nasci para Deus e fui logo inserida junto deles, perto deles. A primeira vez em que eu gravei na minha vida foi uma canção chamada Nosso Louvor, foi em Porto Alegre, no estúdio acho que do irmão do Asaf, do Abner. Do Abner, a Life, né? O estúdio da Life. A Life, exatamente. Estúdio deles. E foi um momento sobrenatural que ficou muito marcado, porque até então ninguém conhecia a minha voz. E aí eu sempre, assim, eu tenho um aspecto assim, parece que eu sou meio frágil. E aí eu pedi para apagar todas as luzes da onde eu estava, né? Ali no meu aquário. E eu estava recém-saída de uma faringite seríssima que me deixou 3 dias afônica, sem voz. Rafa é testemunha viva. Eu falava assim, eu não tinha voz para falar. E eu fui Uau. para o estúdio assim, só orando durante 3 dias, aos pés do Senhor, orando, tomando chazinho com mel. Mas eu tomei tanto mel que eu fiquei com a cara desse tamanho, cara. Engordei 10 quilos de tanto mel que eu tomei. Meu. Papai, parecia uma abelha que tinha levado uma picada de outra abelha. Aleluia. Aí eu fui lá, entrei, e aí saiu aquela voz, sabe? Aquela, nosso louvor vai reverberar. Aquele negócio de trovão e tal. E aí eu me lembro que eu estava cantando assim, de repente estava todo mundo assim, ó, me procurando assim, ó. Onde ela tá? Quem tá aí? Quem tá aí? Depois que eu tinha cantado. Quem tá aí? Mila? Quem tá aí contigo? Aí eu falei, ninguém. Só os anjos do Senhor. E eu. Uau. Isso foi pelo Aí Koinonia, era a oração foi gravação da dizendo, Koinonia. não, era pela comunidade evangélica do Rio de Janeiro, que veio Ah, chamar a comunidade evangélica da Zona Sul, cujo líder é o pastor Marco Antônio Peixoto. nossa, pela comunidade Zona Sul primeiro. Sim. Eu ali era back da comunidade da Zona Sul e era solista dos discos da comunidade da Zona Sul. Entendeu? Entendi. Eu ficava ali, eu era só uma voz, sem nome. E vivi assim por muitos anos. Mas muitos anos, Uhum. sabe? Porque todo meu foco é todo meu foco é voltado para o quanto realmente o, o quanto realmente de Deus eu estou fazendo a diferença para Deus. Sabe, pastor? É algo Entendi. assim que eu tenho esse foco até hoje na minha vida.
Ainda mais quando a gente vai, à medida que os anos vão se passando, né? Esse mês eu fiz 55 anos. É uma longa estrada. Me converti com 20 anos recém-feitos e comecei essa trajetória. Passei por muitos vales de ossos secos, muitas fornalhas de fogo ardente, como eu venho falando, né? Mas a nossa essência, ela não pode ser diluída, Claro. nem, nem negociada, né? Então eu venho sempre atenta para manter o meu foco de ser achada nele. É isso que me importa. Nessa live amanhã, no meu canal do YouTube, essa live começa a partir das 5 horas da tarde, apesar de eu estar mega tensa, nervosa, porque de uma certa maneira é algo novo para mim, né? Fazer isso de uma forma online, assim, é muito estranho para mim, é muito novo para mim. Vai ser a minha primeira live, depois de 5 meses quarentenada. Mas o meu foco é ser servido de mim, Senhor. Ser servido da minha vida. É o quanto de Deus pode ser exalado através do meu olhar, através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, de um silêncio, de uma música. Mas o quanto de Deus se exala. Cristo em nós. Esse é o meu mote. Esse é o meu foco. Entendi. Não Comentou. tô te deixando falar, né, amigo? Não, fica tranquila, quer para ouvir a história. Agora eu fiquei curioso, porque sua primeira gravação é com a comunidade Zona Sul, mas aí eu até estava comentando com algumas pessoas hoje que tem muita gente que já te conhece da fase solo, né? Dos teus trabalhos solos. Mas tem a fase do Koinonia também. Como é que foi essa questão da comunidade Zona Sul para o Ministério Koinonia? Olha, ainda na comunidade da Zona Sul, né, pela qual eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração imensa, um carinho muito especial pelo pastor Marco, pela pastora Jussara, pela pastora Miriam, sabe? Por aquelas pessoas daquela época que ainda estão ali, sabe? Pelos líderes, eu tenho muito, muito carinho. Bruna Carla, hoje em dia faz parte da comunidade, ela é casada com um filho espiritual meu, que é o Bruno Santos, que é o maestro dela, né? Se não me engano, o Bruninho. E na época, né, a comunidade evangélica, tudo comunidade evangélica, o pessoal da comunidade evangélica de Goiânia, na época, pastor Robson, pastor César, que é o meu apóstolo, é meu pastor até hoje, eles pediram ao pastor Marco, olha, tem como a Ludmila vir participar da gravação do CD, de um CD nosso do Koinonia? Pastor Marco, prontamente e tal, porque a gente sempre teve essa questão né? Então, na época, né, o meu esposo, né, eu era casada, estava no começo do casamento, na época meu esposo abençoou, o pastor Marco abençoou, eu fui abençoada, liberada para estar com eles lá, gravando, e dali começou, né? Depois de um tempo, acabou que eu vinha fazer parte do Ministério Koinonia, na época em que a comunidade evangélica de Goiânia também houve uma separação, né? Então, assim, o pastor Robson, ele implantou a Sara Nossa Terra, né? Meu apóstolo César implantou
a, o Ministério, a Igreja Apostólica Fonte da Vida, que é a minha igreja, minha árvore ministerial, com quem eu vou estar agora, às 10 da noite, na live dele, participando com ele. Toda sexta a gente está sempre junto, ministrando. Ele, né, e eu participando dessa live com ele. E ali eu comecei a minha história com o Koinonia. E aí viajei para os Estados Unidos, né, fazendo turnês com o Ministério Koinonia. Tem vários. Inclusive, isso no YouTube hoje você ainda encontra, né, umas gravaçõezinhas e tudo. Sim. Muito legal, muito, muito bacana. Uma história muito linda, onde eu fui muito abençoada pela vida do Bené, pastor Bené Gomes, um homem do... Outra figura. Cara, esses são homens de Deus. Pastor Bené cedeu. Quando eu me mudei para Brasília, a primeira casa que me recebeu, enquanto eu não tinha casa, eu fiquei, acho que uns 10 dias, cerca de 10 dias, tá? Eu não lembro, não posso ser precisa, que eu não lembro mais, tá? Exatamente o número de dias, mas foram pelo menos 10 dias, com a minha segunda filha, ainda 6 meses de idade, sabe? 5 meses na época de idade, e a minha filha mais velha, Ana Lídia, né? Também picorruchinha, 2 anos de idade. Então, eu fui recebida na casa do Bené, sabe? E eu tive uma convivência muito edificante, muito preciosa com ele, com o pastor Silvério Pérez, que é uma mente revolucionária. Fiz live com os dois. Inclusive, Oi? eu falei com o Silvério hoje. Sério? Eu fiz live com o pastor Bené e fiz live com o Silvério também. Hoje eu falei com ele. Ele, graças a Deus, né, se Como é que ele recuperou tá aí, bem? saiu do Saiu? hospital. Nossa, Saiu do minha hospital. esposa me ligou. Ele estava numa situação muito difícil. E ela me ligou, Mila, e tal, eu sei que você, diante de tudo que você está vivendo e tudo, eu queria que você orasse pelo Silvério. E aí tiramos um tempo para orar por ele. Que bom que ele está recuperado. Eu sabia que ele ia sair dessa. Agora foi realmente algo muito bacana e eles todos falaram dessa época, né? São histórias assim incríveis. Eu sou muito grata porque eu passei por, por esses momentos da música evangélica Uhum. cristã no Brasil. Eu passei ali, eu passei por aquilo ali. Eu estive perto dessas pessoas. Eu aprendi com elas. Eu convivi com elas. Entende? Eu fui ensinada, sabe? Por várias delas. Né? Eu fui uma estudante bem aplicada. Nessa sua fase no Koinonia, você podia destacar assim umas 2 músicas que até a primeira que você gravou, qual foi? E quais das músicas do Koinonia? Ontem teve uma live linda deles, Encontro de Gerações, né? E eles Mentira! mostraram muita coisa. Teve uma live no YouTube. E ali eles, se eu não me engano, é o filho do pastor Bené que estava Jorge, coordenando, e eles. Isso. E aí eles, nossa, foi uma viagem, coisa linda a live, bem emocionante, inclusive. E aí, que músicas dessa sua fase, assim, você destacaria, que mexeram, que te acompanham até hoje? poxa, pastor, eu acho que as 2 músicas que me marcaram no Koinonia foram a do pastor Márcio, né? Em Espírito e em Verdade, né? Onde ele me convidou para cantar com ele essa música. E o Bené, a música do Bené, maravilhoso. 2 clássicos Quem absolutos. começa, a voz feminina dessa canção sou eu, é a minha. Que privilégio. E eu não pedi. Na verdade, houve até... Não sei nem se eu falo sobre isso. Houve até, assim, uma situaçãozinha lá que
quiseram até nem que eu participasse desse Koinonia aí, número 8 e tal, mas aí, assim, uma pessoa lá de dentro me tiraram sem eu saber, e depois, coisa besteira, besteira, Uhum. besteira. E aí, mas aí uma pessoa muito forte dentro da Sara Nossa Terra, né, foi realmente usada por Deus e ousada, porque falou: se a Mila não canta nesse CD, então a gente não grava. É assim, vocês não gravam. E aí Uau. acabou que eu acabei gravando as duas músicas antológicas, né? Então, assim, é uma história muito linda, Quando sabe? teve Cada o con- momento que eu vivi. Quando você teve esse contato com essas músicas, assim, houve aquela percepção de que de fato era algo, como você já destacou no começo, vou usar a expressão eterno, né? Algo que permanece. São músicas que fazem parte, né? A gente canta hoje, daqui 20 anos, essas músicas continuarão sendo cantadas. São músicas que fazem parte da musicalidade da igreja no Brasil. Tinha essa percepção na Exatamente. época? Nossa, pastor, não. Eu, particularmente, não tinha. Porque para nós, sempre foi como para o Bené, para o Márcio também. Assim, o Bené e o Márcio são como eu. Eles não Uhum. sentam, eu acho que eles não sentam para compor, né? Eu Uhum. me lembro da gente viajando juntos, né? Ou na igreja, né? Ou em reuniões, churrascos, naquela época, e Bené falando assim, como que ele... também os seminários que o Koinonia dava, né? E eu ali, né, ouvindo as ministrações do Bené e do Márcio, né? Na época eu era assim, uma das solistas, eu era Beck, ainda era uma voz sem nome. E estava felicíssima com isso, porque eu queria aprender. E Bené sempre falava assim, olha, Deus me deu essa música assim, 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 aconteceu isso, isso e isso. E eu estava ali adorando, e aí Suedna, a esposa dele, né? Pastora Suedna e tal, era aniversário dela. Ele vai contando as vivências dele, ia contando ali, né? Pastor Márcio também, Márcio Pereira, né? Que é uma pessoa também que eu tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Márcio, né? A gente se bicava muito, mas muito. É mesmo? Mas assim, a gente estava sempre junto. Uhum. Sabe o que é aliança? Isso é, sabe, é aliança. Eu Entendi. tenho uma história tão linda com ele, com a esposa, com o Silvério e Roserene, com as filhas do Silvério. Eu vi essas meninas, eu vi a Roserene grávida. Você sabe, eles me viram grávida das minhas filhas, sabe? Nós pastoreamos juntos, sabe? Eu era pastora, ele, sabe, assim, nós pastoreamos, tivemos um tempo de pastorear juntos. Então, assim, é muito tesouro, mano. Sabe? Então, hoje eu me lembro, assim, falava, não, eu e Márcia, assim, a gente tinha dá umas bicadas bravas, né? Eu não era muito fácil. Mas nada disso, nada disso nos dividia. E nada Entendi. disso nos dividiu. Cara, uma das pessoas que mais me incentivou dentro do Koinonia se chama Silvério. Eu quero honrar o Silvério aqui. Esse cara, meu, sabe? Totalmente rock and roll, É, revolucionário. roqueiro, né? Roqueiraço, meu. Revolucionário na música. Revolucionário. Cara, eu sou muito. Eu me sinto muito amada de Deus. Por Deus ter me colocado junto.
a todas essas pessoas. Azaf, sabe? Eu comia na casa do Azaf, Rosana, sabe? Eu vi Rosana grávida as 2 vezes. É muita história, mano. Nos retiros de comunidades que tinha no Rio de Janeiro, retiros de carnaval, retiros de... também os congressos nacionais em Brasília, Distrito Federal, no ginásio Nilson Nelson. Milhares de pessoas ali concentradas do Brasil inteiro e do mundo. E eu estava ali. Primeira vez, se não me engano, primeira vez que Miles Monroe, esse homem do céu, que hoje está lá com o Senhor, eu conheci em Brasília. Meu ex-marido e eu, a gente ajudava a deslocar as pessoas, a deslocar o Miles e a equipe, de carro. Eu sou assim, dessa época. Por detrás das malhadas, pastor. Trabalhando na cozinha, trabalhando, sabe, ali nos bastidores, tocando violão sem cabo, violão elétrico, mas tocando para ninguém ouvir, mas Deus estava ouvindo. Eu estava lá adorando a Deus, porque me queriam lá, junto ali da equipe, com som ou sem som, com voz ou sem voz, sangrando o dedo, porque arrebentava a palheta, eu ia no dedo. Uau. Um som horroroso, um som ruim. A gente não ouvia ninguém direito, aquele som que ecoava, sabe? Que voltava, tudo embolado. E a gente ali... Agora, pastor, sabe uma coisa que era distinta ali? A glória de Deus. A glória de Deus. E é tudo que eu quero. É tudo que você quer, pastor. Verdade. É tudo que nós aqui, ó, esses nossos queridos amigos e amigas que estão aqui com a gente, é tudo que esse pessoal quer. Não é verdade? Verdade. Isso. Você, como eu disse, é muita história, né? Eu sei que você precisa dar uma descansada um pouquinho, ainda tem outra live, mas eu preciso te perguntar, você sente que naquela época, estamos aí falando anos 90, metade dos anos 90, não tinha todo esse requinte que temos hoje, não tinha todo esse aspecto técnico que tem hoje, inclusive de imagem, de áudio, de instrumento, de tudo. Você sente que há uma diferença nessas gerações, que existia mais simplicidade do que hoje? Você acha que é uma sequência natural? Você sente saudade do que acontecia ou não? Não se trata de saudade. A igreja vem caminhando numa evolução natural. Qual que é a tua percepção hoje, com tudo que você viveu lá atrás e com o que você está vivendo hoje em 2020? Não, eu não sinto aquela saudade, ó, como era bom. Não, Uhum. não sinto. Eu sinto que foi uma trajetória vivida intensamente, da melhor maneira que você possa imaginar que uma pessoa vive para fazer o melhor, para extrair o melhor, para viver ali, aquilo ali, da melhor maneira possível. Agora, o que eu sinto assim que com o advento da globalização, tem muita coisa diluída, tá muito dissolvido. Pulverizou muito, sabe? Tá muito pulverizado. Uhum. E eu sei que o Espírito de Deus está soprando mais um mover. Um novo mover na área da música. Porque o Espírito de Deus se move por ondas, né?
como que por ondas. Né? Então, nós vivemos esse momento no Brasil, né, do louvor das comunidades, por exemplo. Né? Depois nós tivemos um grande mover também nos anos 2000. Né? E assim, o meu ministro foi quando o meu ministério apareceu, né? A partir assim de 99, 98, 99, o Diante do Trono, né? Deus levantou o Diante do Trono, né? Como um ministério muito ungido, muito forte. Ana Paula, não tem, gente, Ana Paula, Deus testemunha a respeito. Quem sou eu para testemunhar? Deus testemunha a respeito desse ser incrível, amoroso, que destila doçura, que é a Ana, e que destila muita força, porque ela é extremamente forte. Graças a Deus. Verdade. Graças a Deus, para suportar, né, as pressões que ela já passou, tem que ser muito forte. Né? Mas eu vejo assim que eu vejo uma necessidade muito grande, pastor, dos ministros, de haver uma nova geração de ministros de louvor. Uhum. Sabe? Tá uma coisa muito, não sei. Primeiro que a gente, assim, está vivendo uma fase já de algum tempo muito americanizada. E eu acho que a gente pode... a- a- nós, aqui no Brasil, nós brasileiros, nós temos muito a oferecer a nível de louvor profético, sabe? E nós temos excelentes pais espirituais que estão plenamente ativos, né? Para estarem aí, gente, na glória da segunda casa. Então, Entendi. a minha análise é que eu sinto sim falta. Eu estava conversando, antes de vir para São Paulo agora, foi que semana passada. Fui almoçar com Emerson e Fernanda. Foi até que Fernanda fez uma livezinha e tudo, né? Eu fui lá, aí compus com o Emerson, a gente começou a compor, né? Tô com 2 canções para letrar. E a gente conversando sobre isso. Eu sinto muita falta de ministros, de dirigentes de louvor, gente. Porque sabe o que eu me considero? Sério, eu me considero mesmo, é uma dirigente de louvor. O Jairinho Manhães, esposo de Sim. Cassiane, ele falou uma vez para mim, ele falou, pastora, você é a maior dirigente de louvor, ministra de louvor que eu conheço. No Brasil não tem ninguém como... Isso é ele, tá? E Uhum. o pastor Silas Malafaia também. Beijo, pastor. Pastor Silas Malafaia. Maior dirigente de louvor é você. Há muito tempo, tá? Eu não sei se ele ainda pensa isso. Mas há muito tempo atrás, a gente conversando, numa dessas minhas idas para ministrar lá na Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, lá da Penha, e a gente, antes de eu ministrar, a gente ali, né, tomando um cafezinho e tal, e a gente conversando, né, a equipe, e eu com ele ali, e ele sempre falava isso, né? Foram vários momentos em que eu estive lá ministrando, né, na Advec, da Penha, e ele lá pregava o pastor Odilon, pastor Odilon não, pastor Odilton, esposo de Uhum. Josiane, queridos também, que amo. Então, assim, que bom, eu tenho uma abertura tão grande, com tanta gente que só são como pérolas de Deus na minha vida, pastor. Que Pérolas. bênção.
Acompanhando a história e fazendo história, né? Inclusive, tá aí, a gente conseguiu, tô olhando o tempo aqui, eu sei que você precisa dar uma descansada, eu quero agradecer demais, dizer para o pessoal aqui que, assim, normalmente, né, eu desativei porque a gente tinha um tempo meio corrido, tem muita gente assistindo, fiz live com muitos desses que você falou, e vendo aí se a gente consegue depois fazer uma live para falar da tua carreira, do teu ministério solo, né? Da fase já. E aí a gente conversa direitinho. E aí, sua live é amanhã, que horas? O que vai ter? Assim, o que a gente pode esperar? Diz o horário direitinho e o canal no YouTube. A partir das 17 horas, vocês entrem, fiquem a postos lá para entrar no meu canal, Ludmila Ferber Oficial, meu canal do YouTube, tá? E vai ter a participação, vai ser incrível. Vai ter a participação... Perdão. Pode beber, pode beber. Da Isla e da Isla, que é uma grande amiga minha, e da pastora Fernanda Brum, Fernandinha. Tá, joia. Então, eu quero aproveitar, eu vou fazer o meu momento tiete agora. É o seguinte, a minha esposa está aqui, a minha filha, Suelen, de 9 anos, gostam muito. Então, mandar um abraço aí para a Sussu, que está aqui acompanhando. Ela passou o dia todo. Papai, vai falar com a Ludmila? Vou. Ah, meu Deus! Ô, gente! Sussu! Beijo para você! Esposa do pastor Ramon! Isso, Anília. Obrigadão. Tá já, pastora, muito... Tá aqui com a gente. Muita gente, muito obrigado. Maurício, olha aqui, ó, o Mauricião está aqui também, o Maurício da Sônia acompanhando, tá aqui. Um abraço, Maurício, valeu. Vamos fazer depois outra live para falar do Ministério Solo, tá bom? Obrigadão, bom descanso aí e amanhã na live estaremos acompanhando. Pastor, um abraço. Obrigada pela compreensão. Claro, claro. Vou minha voz para amanhã. Eu sei. Obrigadão. Tá abusada aqui da minha voz. Até mais. Grande abraço, queridos. Gente, boa noite para todo mundo. Para a turma, amanhã tem às 11 horas Sérgio e Magali Leoto falando de Vencedores por Cristo, década de 80. As histórias continuam. Um abraço e até a próxima. Boa noite para todo mundo.